E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Não Concordo Podcast. Estou aqui mais uma vez com os meus amigos Pedro Ricaldoni e Luiz Dias, meus amigos desde a época de escola. Tudo bem, amigos? Salve, tudo bem? Beleza. Então, hoje a gente tem alguns assuntos para conversar, né? Nosso amigo Thales finalizou o Final Fantasy, né? Finalizou o Final Fantasy, ok. Finalmente, né? Finalmente. Ele continua enrolando a entrar nos jogos da From Software. Achamos que ele tá cagando aí de medo. Mas depois disso nós vamos falar dessa notícia, né, da Sony, das demissões. A gente até reuniu aqui a lista do número de pessoas, né? O Thales compartilhou com a gente um post do Twitter do Pio, né? O senhor Pio listou as empresas e o número de pessoas demitidas em cada uma delas. E a gente vai comentar sobre isso nesse episódio. Bom, fala pra gente, Thales, como tá aí como foi, né, essa experiência do Final Fantasy? O como foi pode ser como tá, porque eu literalmente acabei de finalizar ali, acabei os créditos agora, antes de vir pra cá, e já tava lendo ali sobre as novidades do New Game Plus, e não importa se foram 130 horas de jogo, eu já tô puxando ali pra começar de novo, mas... Olha, a palavra certa é pra falar que é épico, porque eu não consigo imaginar, eu acho que eu senti a mesma sensação de quando eu assisti Breaking Bad pela primeira vez, e que no primeiro episódio você acha que é uma coisa fechada ali, e aí a história expande pra níveis que se eu tentasse chutar ou acertar antes, nunca acertaria. E por isso que eu falo que é a mesma sensação com Breaking Bad, né, que vai pra um ponto que você não espera de jeito nenhum, e com Final Fantasy foi assim. Nos episódios anteriores eu já tinha falado que ele é o meu primeiro Final Fantasy que eu tô jogando de verdade e tudo. Mas, cara, acho que foi perfeito, assim, pra ser, assim. Porque o jogo, ele tem muito coração, principalmente, assim. Ele é muito bem feito em diversos sentidos, mas ele tem muito coração. A questão da química que tem entre os personagens é um negócio, assim, muito absurdo. Que ao mesmo tempo que o jogo tá gigantesco ali, com batalha de Icon saindo pro espaço, pra fora do planeta e tudo, ao mesmo tempo tem aquelas ligações mínimas ali com o pessoal né, os personagens secundários, e aí às vezes personagens até menos do que os secundários, e tudo isso se completa de um jeito muito, muito bonito. Eu já tinha falado do combate antes do jogo e ele me deixa muito satisfeito, assim, né? Repetindo, não é um jogo difícil, né? O chefe final eu não perdi nenhuma vez, acho que ninguém eu perdi nenhuma vez. Mas você colocou no difícil, né? Igual eu tinha te falado? Isso, tava no foco na ação, né, inicialmente. Aí agora parece que desbloqueou um novo modo depois que eu zerei. Agora desbloqueia, É porque eu tinha te falado isso no início, né? Tipo, já coloca no difícil, porque com um pouquinho de tempo, quando se acostumar, vai ficar fácil, mesmo ele, né? Sim. E, assim, ele te dá uma variedade muito grande de combate, né? Com as coisas dos icons que você pega, os poderes novos. E eu fui descobrir agora, já pro final, que dava pra poder mesclar as habilidades dos icons também. Então, assim, ficou ainda mais legal no final. Normalmente, né, poderia ter deixado outras pessoas mais cansadas do combate no final, acabou ficando muito versátil pra mim. Se sempre estivesse descobrindo alguma coisa nova. Eu posso falar que eu chorei no final, né? Isso na verdade, eu chorei no início, no meio e no final do jogo, quase que centradinho, assim. A história do jogo ela é muito boa. Eu já vi gente na internet comparando com Game of Thrones. Eu não assisti inteiro pra poder falar sobre, mas é uma história muito complexa, assim, de camadas que a gente, sabe, eu também falei isso no episódio passado, mas que tem um ponto muito especial no jogo, assim, que ao mesmo tempo que ele é enorme, tem um processo de grandeza em escala planetária, ele tá ali, tipo, ali 2 personagens ali dentro do esconderijo e essas duas grandezas, esses 2 tipos de tamanho, de escala, eles são muito importantes, os 2 te pegam de um jeito que ganha sua atenção, assim. E tem profundidade em ambos. Eu vou fazer uma nota aqui, tá? Em relação a isso que o pessoal fala de Game of Thrones, né? O primeiro é, tipo assim, é porque muitas vezes as pessoas não conhecem e vão falar assim, nossa, é muito
parecido com Game of Thrones a questão das reviravoltas e esse tipo de coisa, né? E isso é uma assinatura da Square, principalmente dos times que desenvolvem Final Fantasy. Isso sempre aconteceu, inclusive isso acontece antes até do primeiro livro de Game of Thrones ser lançado, ok? Então posso dizer, por exemplo, se você pegar o Tactics Ogre, que é um RPG tático, ele foi lançado em 95. Ele já tem reviravoltas desse nível, ou filha da putagem desse nível, ou traição desse nível e tal. Assim, até diria que é mais que o Final Fantasy, do nível do Game of Thrones, antes do primeiro livro do Game of Thrones ser escrito, né? Então eu diria Final que... Fantasy estava no seu top 10, não estava? Tava, sim. Ele entrou no... O quê? Top 4? Acho que foi top 4 por aí. Eu vou olhar depois aqui. Mas só pra a ideia, a pessoal não ter uma ideia errada que, nossa, eles foram muito influenciados pelo Game of Thrones. Eu acho que mais eles foram influenciados pela tradição deles na criação de RPGs, tá? E aí o hype de Game of Thrones mantém essa comparação atualmente, né? É porque muito pouca gente é fã de RPG tático, sabe? Pô, Pedro, você tá me falando da porra do RPG tático que lançou em 95, sabe? E você quer fazer uma nota porque Game of Thrones, o primeiro livro, lançou em 96 e você não quer que... sabe, aquela... O que é de direito deles, sabe? Eu acho importante isso que, assim, o mérito da criação de uma história com tanta reviravolta não é uma inspiração de algo que estava fora deles. Era de algo deles mesmo, entendeu? Que já existia na Square. A tradição, né? Exatamente. Mas, por favor, continua. Assim, você até levou para um ponto legal que eu queria falar, que é a sensação, eu até falei isso com vocês no WhatsApp recentemente. Esse jogo, ele, assim, eu não concordo com os jogos valendo R$300, ok. Não concordo. Mas a demo me fez querer pegar esse jogo na época. Eu até demorei muito pensando do tempo que eu joguei a demo pro tempo que eu peguei a mídia física. E teve muita encheção de saco minha, hein? Pra você comprar logo essa porra. Eu sabia que eu ia, eu só não sabia quando. Porque a demo já tinha deixado essa situação. Mas, cara, foi muito absurdo, assim. Eu tenho a sensação de que valeu cada centavo. E ainda assim eu não sinto como, por exemplo, putz, gastei muito com esse jogo. Porque eu não sou o cara que fica comprando todos os lançamentos. Quando eu gosto muito do jogo, ok. Mas eu fiz isso com um jogo que eu não conhecia. Que a demo me trouxe pra ter essa vontade. E mesmo assim, depois de 130 horas, a minha sensação é de que, cara, valeu cada mísero centavo ali. Não, é muito absurdo, assim. E aí, tendo jogado ele e finalizado agora, e jogado majoritariamente ele mais em janeiro e fevereiro, eu sinto que ele foi muito esnobado no Game of the Year. E vocês já tinham falado, você, né, Pedro, já tinha falado isso comigo antes. E eu ficava naquela, tipo, pô, deve ser, mas agora eu tenho certeza que foi. A trilha sonora desse jogo, a narrativa, o enredo, o gameplay, tudo é tão equilibrado, tão bem feito, tão... Eu acho que eu devo ter uns 200 screenshots do jogo, de momentos assim que eu ficava, meu Deus, preciso tirar uma foto disso. Aí eu ia lá e tirava. O jogo é lindo. Sei lá, ele tem uma coisa muito especial nele, assim. O fato de ser o primeiro Final Fantasy, eu acho que ele fica mais especial, porque a história dele é muito dramática, os personagens são muito cativantes, o gameplay é muito satisfatório. Ele tem recursos legais de acessibilidade também, principalmente a parte de poder tirar o motion blur lá, que, meu Deus, né? A trilha sonora é o ápice dos videogames. Os cenários eu gosto muito também, eu acho eles muito amplos, assim, todas as áreas que tem no jogo, assim. Acho que raramente cai em clichês. Assim, né? Sempre tem, né? Por exemplo, você chega assim, você tá na floresta, aí de repente tem uma redoma no meio da floresta redonda. E aí você já fica tipo, pô, vai ter alguma batalha aqui com algum sub-boss ou um boss. Então você meio que já sabe pela área, assim. É um clichê, mas é natural e é necessário pro combate fluir do jeito que ele flui. Mas, assim, até o
os conteúdos, assim, secundários, eu tinha falado que não tava gostando tanto, mas parece que foi até um mantra, assim, porque depois que eu falei, todas as missões secundárias foram sensacionais, principalmente as que vêm antes da última missão, que todas ali tinham um tom muito específico com cada personagem. Eu acabei ficando 2 dias inteirinhos só fazendo essas missões. E aí também teve a sensação de que o jogo ia acabar, aí ele não acabou, e aí eu fiquei feliz porque ele não tinha acabado. Aí ia pra outra fase, aí, nossa, agora vai acabar. Aí ele não acabava, aí eu ficava feliz porque eu não queria que acabasse, mas eu queria chegar no final, sabe? Uma sensação muito única, assim, com o jogo. E pouquíssimos pontos negativos, assim, que eu posso trazer dele da minha parte, que é, por exemplo, a questão da exploração. Ela é legal de fazer, mas explorar em si no jogo, eu achei um pouquinho limitado. Umas quedas de frame mais pontuais, assim, mas que não atrapalha em nada, não me faz repensar negativamente nada do jogo. Pra mim, assim, foi um ponto muito alto. Normalmente essas quedas, elas são não são em momentos de luta, né? Em luta, em geral, exatamente. eles fica muito bom. Isso, luta é constante. Total. Pelo menos eles priorizaram, né? Onde ia ter, assim, o desempenho tinha que ser bom mesmo e tal. Mas eu concordo com todos esses pontos seus. Eu achei, eu que não sou de fazer missão secundária, eu fiz todas do Final Fantasy XVI também. E eu não achei as do início entediantes, sabe? Em geral. Mas foi porque, assim, sei lá, eu achei que elas foram tranquilas e rapidinho eu comecei a achar elas de boa. E as primeiras é meio que mostrar o mundo, explicar como é que é a dinâmica, né? Os poderes ali e tal. Sim. Os poderes presentes, né? Políticos mesmo. Isso que você falou do TGA, pois eu fiquei chateado com o TGA porque o Ben-Starr não ganhou o melhor voice actor e eu fiquei chateado do Final Fantasy não ter nem entrado na lista dos jogos do ano. Né? Eu sei que você vai discordar comigo com relação ao Homem-Aranha, mas pra mim, o Resident Evil, que era remake, o Homem-Aranha, que é basicamente mais do mesmo, na minha opinião, né? E o Super Mario Wonders, eu acho que cabia o Final Fantasy em qualquer um desses. Eu não posso negar que eu acho que o que teria que sair pra ele entrar é o Resident Evil Remake, porque é uma porra de um remake. Sabe? Mas eu achei que foi uma injustiça. Eu não achei que ia ganhar porque tinha o Zelda e aquele da Larian Studios, né? O Baldur's Gate, isso aí. Porque esses dois eram meus favoritos. Eu não achava que ia ganhar o Final Fantasy, mas ele merecia estar lá. Ele merecia mesmo. E a palavra certa é esnobado mesmo. A minha primeira opção de tirar seria o remake mesmo. Mas, assim, eu preciso falar que foi bom que você me lembrou disso. O Ben-Starr, ele tinha que ter ganhado a que ele tava concorrendo lá de melhor... Eu não lembro se era melhor ator ou voice actor, no geral, assim, mas o que ele faz com o Clive, tipo, a vida que ele dá pro Clive, a personalidade que ele dá pro Clive também, desde o tom de voz, sabe, ele coloca um sentimento que, tipo, o Clive é um cara sério, e o jogo inteiro ele é sério, só que nos momentos que ele tem que dar uma subida pro alto ali, ou dar uma caída bem pra baixo mesmo, você sente na voz do cara. Então, assim, não é tipo aquela voz constante que você vai sentir o tempo todo que essa é a voz do Ben-Starr. Tipo assim, os gritos dele, as coisas todas são em tons muito diferentes, porém todos parece que retratam exatamente o que o personagem tá sentindo. Isso é feito de um jeito muito bom. Eu arrisco a dizer que é feito melhor até do que o Kratos. E olha que o Kratos ele ganhou muitas camadas nesses últimos 2 jogos, assim. Só que mantém a constante de um personagem muito sério, essas coisas todas. E raramente você consegue sentir aquela subida de drama, de apreensão, essas coisas, do jeito que dá pra sentir com o Ben-Starr fazendo Clive. Eu achei isso muito absurdo, assim. E eu preciso fazer um ponto muito alto aqui também com a Batalha do Bahamut. Pra mim foi a coisa mais bonita do jogo inteiro. Eu acho que a gente pode resumir essa situação do Ben-Starr de, tipo assim, ele é muito versátil e dinâmico na atuação dele. Ele consegue passar aquilo que é necessário pra cada momento, né? Essa luta do Bahamut foi muito boa mesmo. Eu nem sei se eu tenho uma preferida,
Porque, assim, as lutas são incríveis, né? As lutas são incríveis. Todas com os icons estão incríveis, isso é verdade. Eu acho que uma luta simples que eu achei muito boa é aquela no início, a mulher dele, a mulher do Clive lá, eu esqueci o nome dela. Ah, tá, que ela tá como dominante da Shiva, a Jill. Isso, a Gil, isso. Porque foi muito legal aquilo, porque eu gosto da música dela também, né? Naquela parte. E aquele início que ele descobre que é ela, sabe, ali, eu achei muito, muito legal, sabe? Eu acho que todo o contexto. Eu acho que isso é o mais difícil do Final Fantasy. Que você não consegue tirar o contexto da luta com o contexto da história, sabe? Sempre tem uma a carga luta fica melhor por causa. Exatamente. É muito bom isso, velho. Eles tiveram muita manha de unir o gameplay com a história. Foi muito bom. É verdade. E aí você me fez lembrar de outro detalhe aqui. Eu preciso falar que o Cid é um dos melhores personagens dos videogames. Que isso? Que cara de, tipo... Depois dos acontecidos dele, qualquer citação é um negócio, assim, que dá aquele quentinho no coração, assim, sabe? Fora... E o ator de voz dele também é sensacional, velho. Sensacional. A voz dele é muito marcante. Muito marcante. Se eu escutar, assim, em qualquer lugar, eu já vou falar, ó, Fidolfos, meu amigo, eu sei quem é você. Porque, velho, é isso. E o personagem, a carga que ele traz pra história, a carga que fica das vontades que ele tem, essas coisas todas, acho que elas movem muito, muito as coisas ali dentro, assim. De um jeito muito dinâmico, assim, sabe? Porque tudo que acontece depois da metade do jogo é ligado a ele. E eu acho isso maravilhoso, assim, porque no início do jogo ele nem tava lá. Então, ele é um grande personagem que faz a história andar de um jeito que eu nunca esperava. E que me fazia ter dúvidas mesmo de quem ele era, do que ele estava fazendo, do que ele queria. E depois de entender, assim, os objetivos dele, eu fiquei muito mais perto do que o jogo estava querendo me passar, assim, de me mostrar sobre questão de humanidade, de questão de tudo, assim. Ele passa uma sensação de bondade que você precisa de camadas para entender os detalhes, mas depois que você entende, eu acho que não tem volta mais. É isso, velho. Muito, muito bem descrito. É isso mesmo. E aí, você tinha perguntado, é isso. O Final Fantasy XVI entrou no meu top 3. Né? Ele ficou ali acima do Demon Souls, que ficou no número 4. Olha pra você ver. Muito bom. Foi assim, foi um jogo que eu tinha falado, né, naquele meu top 10, né, no episódio do top 10, que ele chegou numa hora muito oportuna pra mim, que tava assim, eu não conseguia sair dos jogos da From Software. Ele veio de uma maneira muito boa pra, assim, ter coisas que os jogos da From Software eu tava sentindo falta e desejando, que é um mundo que valia a pena salvar, que os da From Software não tem, e um combate que é ao mesmo tempo engajador, mas relaxado. Sabe, que você não fica na pressão ali. Eu queria um jogo que eu pudesse só curtir sem sentir aquela pressão de, nossa, eu tenho que melhorar o nível até destruir todo mundo. E aí, quando eu destruo todo mundo, eu tô andando ali na solidão, porque o mundo não vale a pena ser salvo, eu tô sozinho nele, né? Sempre tem alguma coisa. Exatamente. Então, assim, eu acho que ele entrou por causa disso. Ele quebrou esse ciclo que eu tava dos jogos da From, e foi muito bom. Pra mim, isso foi assim, uma das coisas mais valiosas que ele trouxe pra mim, né? Além, é claro, de todas essas qualidades do Final Fantasy, né? É bem específico. É bem específico. Você trocaria ou ele não entraria ainda no seu top 10? Cara, antes da gente começar a gravar e antes de você entrar na call, eu tava dando esse spoiler pro Luiz, assim, que ele é top 3 ou top 5, com certeza, assim, já da minha vida. Bom, então, agora é torcer pra eles sair no PC, pro Luiz poder ter a experiência também, a gente vê como que fica pra ele. A gente vai ter um review do Luiz depois que sair isso aí. Pior que eu fiquei muito curioso com isso agora, tá? Muito curioso. Só depois de você jogar Dark Souls, todos eles. Aí, ó. Não, mas eu vou. Uma promessa muito distante. Depois do DLC,
Depois do New Game Plus, Daqui a Final 5 Fantasy anos. 7, aí vai. Não, Depois mas do eu Final não Fantasy vou 7, pôr. daqui a 5 anos mesmo, né? Não, eu vou. Eu acho que depois do Final Fantasy 7 vai rolar. Mas vamos ver. Bom, a gente vai seguir nessa situação. A gente tá falando aí de um jogo que no momento só tá no Play. E vamos falar um pouco do Play e das empresas, né? A gente teve essa notícia que a Sony demitiu 900 pessoas, né, recentemente. E eu vou ler aqui esse tweet do Pio, né? A gente tá... Então ele fala assim, né? Nós estamos há 2 meses em 2024. E aqui está uma lista de algumas demissões que aconteceram na indústria dos games. Então a gente tem a Microsoft com 1.900 pessoas demitidas, a Sony com 900, a Unity Software com 1.800. Unity é aquela empresa, aquela engine, né? Twitch, né? Que nem preciso falar. Com 500 pessoas. A Riot, que é o do LoLzinho, né? E daquele de tiro que compete com CS. Esqueci o nome. 530 pessoas. Valorant. O Discord. Oi? O Valorant. Ah, é isso aí. O Discord 170, Playtika 300 a 400, Lost Boys Interactive 125, Pixelberry Studios 120, o Metaverse World 70, Black Forest Games 50, Raycon Games 60, Eidos Montreal 97, Sega of America 61, 91 Act 60 e Supermassive Games 90. Ele diz que tem mais do que isso, mas você consegue pegar o ponto já, né? E que algo está acontecendo no mundo dos games. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, acho que primeiro a gente tem que separar algumas coisas ali, tipo, tirar Twitch, Discord e o Metaverse, né? Porque eu acho que eles são coisas diferentes. É relacionado a jogos, mas não é jogos, então assim, não tem ali uma relação direta. Agora as outras a gente está vendo ali um padrão das empresas, né? De que todas elas estão sentindo que está insustentável esse modelo atual de desenvolvimento de jogos. Então, eu acho a gente pode separar aqui primeiramente a Microsoft da Sony, porque eu acho que as demissões das duas também, não sei se todas elas, mas uma boa parte das demissões da Microsoft eu acho que devem ser por motivos diferentes das demissões da Sony, né? A Microsoft acabou de comprar a ABK, né? A Activision Blizzard King, e eles vão adaptar a empresa ao modelo da Microsoft. Então, esse remanejamento eu acredito até que era mesmo esperado, mas não acho que são todas as pessoas, eu acho que uma parcela pequena devem ser pelos mesmos motivos, porque eu conheço pessoas que postaram no Twitter que trabalhavam na Microsoft já antes e que foram demitidas também, né? Então, dessas 1.900 pessoas da Microsoft, eu acredito que só uma parcela, provavelmente a maior parcela, seja em relação à Activision. Nas outras, a gente pode perguntar sobre isso. O que você acha, Luiz? O que é essa mudança para você? Você chutaria o que eles estão vendo no modelo de desenvolvimento dos jogos que não está funcionando? Assim, é porque a gente teve aqueles vazamentos, né, da Insomniac, que eu acho que aquilo ajudou, né, a esclarecer muita coisa com aqueles orçamentos completamente absurdos, né, de tipo 300 milhões pro Homem-Aranha 2, né, assim, uma coisa completamente fora da realidade. O Miles Morales era tipo 150 milhões ou 200 milhões, alguma coisa assim ridícula, né. Então, chegou num ponto que não dá, né, para continuar, não tem como sustentar esse modelo. E aí é aquela coisa, né? Quem se fode primeiro, né? É quem tá lá embaixo. Só que eu não sei se esse é exatamente o problema, né? Porque é isso. O que eles fazem normalmente é demitir essa galera que tá trabalhando nos projetos e tal, né? Então, assim,
os programadores, a galera, os artistas e tal. Só que, sei lá, eu acho que tem uma meiuca ali de gerentes e chefes e o caramba 4 que não faz muita coisa. A gente já viu algumas notícias, algumas pessoas falando, e tal, meu chefe trabalha 20 horas, 30 horas por semana, e aí a pessoa trabalha tipo 50, 40 e poucas horas. Então, assim, é difícil saber, porque a gente não tem ali um breakdown, né, de quem exatamente foi demitido, como foi demitido. Mas eu acho que, tipo, eles estão empregando mal os recursos que eles têm disponíveis, né? Eu acho que, assim, dessa galera das empresas não é todo mundo, né? Não, porque a gente vai vendo os estúdios lá com 400, 500 pessoas. Não é todo mundo, tipo, programador e artista e tester e a galera que tem que fazer o jogo pra funcionar. Tem um monte de chefe ali, um monte de pessoa que, tipo, não tem uma função clara, pragmática ali no processo. Então, eu acho que isso é parte do problema. Eu acho que essas empresas muito grandes não estão sabendo gerenciar esse recurso, esse material humano, né? E eu acho que é por isso que a gente está vendo essa questão de orçamentos ridículos, o tempo de desenvolvimento com 7, 8 anos, 9 anos, no caso do Esquadrão Suicida, assim, coisas completamente estúpidas que não deveriam acontecer. É aquele meme do PewDiePie, né, que está evoluindo, só que é o contrário, né, da indústria de game. Uma coisa que eu acho que é interessante é a questão, por exemplo, eles sabiam, no da Sony, foi divulgado algumas das empresas que tiveram demissões, né? E foi interessante a presença da Naughty Dog. Qual foi a outra de single player que estava ali? Guerrilla. A Guerrilla. Porque, em geral, são empresas que, assim, das desenvolvedoras da Sony, essas são empresas que a gente pode considerar que elas são bem sucedidas no desenvolvimento dos jogos, né? Eu esperaria mais de outras divisões, outros times, né? Eu tenho duas perguntas em relação à perspectiva, porque se fala muito em relação dos jogos de serviço e tem muita empresa tentando fazer a nova galinha dos ovos de ouro. E se essas demissões podem ser, a gente vai entrar mais nessa área, ou se eram, assim, se a maioria delas faz parte dessas demissões de remanejamento, de melhorar a estrutura da empresa, né? Ou se assim, não temos interesse em fazer esse tipo de jogo mais, então vocês estão fora, a gente vai investir em outra área e fazer jogos para outro tipo de pessoa e tal, né? Porque eu acho, né, que se for esse o caso, né, pode ser um tiro no pé, né? Você demitiu pessoas de estúdios de sucesso, estúdios que ainda, pelo menos porque apesar de eu não ser fã dos jogos da Guerrilla e nem dos jogos da Naughty Dog, né, eu não gosto deles, é uma marca registrada do fã da Sony. Ele, sabe, as pessoas, os usuários de PlayStation, eles amam The Last of Us, Uncharted, muitos gostam muito de Horizon, né, por exemplo. Não, termina aí, que aí eu tenho um ponto interessante, vai lá. Então, eu tenho essa dúvida em relação se pode ser uma mudança de direção pro lado ruim, né, ou se é uma questão de remanejamento e esse tipo de coisa. Eu tô achando que é pro lado mais da insustentabilidade da indústria, porque eles também fecharam o estúdio de jogo como serviço, cancelaram jogos como serviço, né? Parece que teve um jogo de Twisted Metal que ia ser, né, serviço que foi cancelado. Então, assim, eles estão cancelando dos dois lados. Eu acho que o problema é que não tá tendo o retorno esperado. E aí tem informações que, assim, o Horizon a gente sabe que ele não vendeu tanto assim, né? Mas o The Last of Us Part 2, ele vendeu 44% menos do que o The Last of Us Part 1. E aí estão falando, tipo, de 11 milhões,
10 milhões de vendas, né, do The Last of Us Parte 2, que é um jogo, assim, dos orçamentos absurdos. Então, assim, o que é? Eles estão investindo muito mais dinheiro e estão tendo um retorno menor, né? E aí fica aquela coisa, pô, por que a gente vai fazer isso? Então eu acho que isso entra também, né, na equação. No The Last of Us Part 2, eles ainda decidiram já fazer outro remake, né? Já fazer um remake da porra do trem, né? O que eu acho que é uma estupidez fenomenal. Eu me pergunto também se poderia ser uma introdução de inteligência artificial também. Eu acho que ainda, tipo assim, como assim, na verdade? Deixa eu entender. De ter ela cuidando de alguns aspectos dos jogos, entendeu? A partir de agora. Mas a gente sabe que ela não tá tão desenvolvida, mas ela pode ser usada para coisas pequenas. Pode, né? E em uma empresa grande dessa, coisas pequenas, se você pega todos os estúdios, é possível ser uma situação de tira 900 pessoas, né? Então, não sei. Realmente, eu acho que fica mesmo o questionamento dessa situação toda, porque a gente não sabe, né, que tipo de pessoa foi demitida e por quê. Acho que a palavra certa é insustentabilidade mesmo, que o Luiz trouxe mesmo, da indústria. Porque, se for parar pra pensar, isso basicamente que a gente acabou de comentar é a Sony percebendo que fez, por exemplo, escolhas muito duvidosas que podem ter comprometido a geração quase que como um todo. E isso acaba refletindo de baixo pra cima, né? Eles não vão, tipo assim, vamos sumir aqui com o CEO aqui. Apesar de que o Jim Ryan saiu, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas aí parece que é aquela coisa assim, a empresa bilionária e tal, não sei o que. Como que a gente vai fazer mais dinheiro ainda, já que a gente é bilionário? Por que a gente pode fazer de diferente para ganhar dinheiro infinito aqui, sabe? É um pensamento corporativo que vai destruindo, assim, a situação toda no geral. Interessante, assim, que a gente vê, né, o que é noticiado, né, porque a gente não sabe exatamente, mas o que é noticiado é isso. Sai o CEO, que é o topo, né, Mas ele aposentou, né? Aposentou entre muitas aspas. É aquela coisa, ele tá saindo, né, porque já deu o ciclo, é aquela coisa pra tá mandando embora pra ficar bonito, né, exatamente. Não dizer, ele tá sendo demitido e a gente tá ali, ele tá indo e tal, né, tá saindo da empresa depois de um ciclo. Eu acho que eles não estão satisfeitos, só que o problema é isso, você tira o CEO e aí você tira a galera lá embaixo, né, então os programadores ali, os desenvolvedores no nível mais baixo da empresa, né? Não muda a cultura da empresa, sabe? Tipo, aquela meiuca ali que é o problema dessas empresas. Tem alguma coisa ali que não tá funcionando. Tipo assim, o desenvolvimento de jogos, ele tá indo para um lado que a gente tá tendo, assim, um orçamento que aumentou estupidamente. O número de desenvolvedores ali que você tem que fazer aumentou estupidamente e o retorno não melhorou. Né? A gente tem gráficos mais bonitos, mas assim, em termos de gameplay, tipo, dá pra contar nos dedos os jogos que tem uma coisa que você fala, esse realmente aqui precisa de uma galera pra desenvolver esse negócio, né? Porque o resto tudo é gráfico, é gráfico bonito, é aquela grama perfeita e... O grosso é gráfico, né? Você pensa assim, de cabeça, fala o jogo aí que você pensa, esse jogo aqui precisou, porque o gameplay desse jogo é estupidamente complexo, realmente precisou dessa galera. Não, é só o Zelda. Exatamente. Não, mas tem um inverso disso que você falou. Tem um jogo que é absurdo, que é o Returnal. Você pensa, tipo, nossa, isso deve ter sido feito por um estúdio gigante. E aí foi, tipo, um dos menores estúdios que tem da Sony, que é a Hasmark. E você olha pra qualidade do jogo e pensa, tipo assim, isso aqui foi feito por 500 pessoas. E é isso, é uma coisa assim, que não tá fazendo sentido. Peraí, esse estúdio tem 500 pessoas e é um dos menores? Não, ele comparou ele tem. Entendi. É um dos menores estúdios da Sony, mas ele comparou a qualidade do produto com a qualidade de um estúdio de 500 pessoas. Tá. Porque eu ia pensar assim, não, a From Software chegou até o Dark Souls 3 com só 300 pessoas, né? Mas, ok, não, entendi. 80 pessoas. 80. Pois é. Então, assim, tem alguma coisa, tipo, muito errado. Se você pensar em termos de tecnologia, sabe? Pensa com o que os caras trabalhavam há 10, 15 anos atrás e com o que eles trabalham hoje.
em termos de software, em termos dessas coisas. Tipo assim... Do próprio hardware mesmo, né? 1000 telas, tudo funciona rapidão. Tudo funciona rapidão, exatamente. O retorno é rapidão, você tem muito mais ajuda, é muito mais user-friendly. E aí você tem esses exemplos dos estúdios menores, você tem os exemplos de desenvolvedores, assim, de jogos que foram desenvolvidos por uma pessoa. Então, assim, a gente chegou num ponto que consegue ter um jogo inteiro desenvolvido por uma pessoa e o jogo tem mecânicas profundas e o jogo funciona 100%. E assim, você pensa assim, Stardew Valley, você pensa em Kenshi, você pensa em coisas desse tipo. Então, a gente tem a tecnologia. Por que os estúdios grandes não conseguem fazer isso com aquele número de pessoas? Tem como você escalar isso sem fazer uma coisa absurdamente estúpida? Então, assim, eu acho que tá sendo mal utilizado os recursos, o material humano e o material de tecnologia ali. E aí é aquela coisa, sempre sobra ou pro CEO ou pra galera lá embaixo, mas eu acho que é aquela meiuca que tá tendo problema. Eu acho que alguma coisa ali no desenvolvimento do trabalho ali, no workflow, não tá funcionando, sabe? Porque não tem condição disso. Não é. Porque é uma galera incrivelmente talentosa. Você tem ali, você vê nos jogos, né? Que é uma galera incrivelmente talentosa. Como é que essa galera não consegue fazer uma coisa render de maneira razoável, né? Num tempo razoável, num preço razoável? Tem alguma coisa muito errada com o que tá acontecendo. Fica o conflito aí, porque assim, realmente essa situação de que o grosso dos desenvolvedores vão cuidar da parte gráfica é real demais, né? E o gameplay, esse tipo de coisa, é meio que deixado de lado, né? O gameplay, a maioria é assim, mecânicas que já existiam em outros jogos e que eles só colocam e eles fazem basicamente o mesmo jogo, né? E muda pouquíssimas coisas, né? E é aquela coisa, a gente não tá falando que é ruim, são mecânicas muito boas, mecânicas muito sólidas, funciona muito bem, mas não é nada que requer, assim, um trabalho estúpido para ser realizado, né? Não, e todo mundo, sinceramente, tá acostumado, já tá cansado de jogar o mesmo jogo com roupagem diferente, né? Vídeo Ubi aí, né? Fica aí a dica aí, Ubi. Mas, tipo assim, o que eu me pergunto é o seguinte, por exemplo, se essas empresas tiraram gente dessa área, eu não consigo ver uma Sony parando de preocupar primariamente com o gráfico. Então, assim, mesmo com essas pessoas sendo demitidas, eu não consigo ver o jogo não demorando o tempo que ele demora, porque eles vão ter que focar assim, porque eles vão ter que fazer um gráfico absurdo e vai gastar um tempão para desenvolver, mais um tempão para otimizar, para rodar meia boca. Porque é o que todo mundo preocupa hoje, é o foco da guerra de console, é o que faz, sabe? É uma coisa estúpida, né? Então, tipo assim, por um lado a gente pensa, tudo seria mais rápido se as pessoas estivessem desenvolvendo coisa em gráfico de Nintendo Switch, né? Porque você vê como que a Nintendo em um ano, sendo assim, times pequenos lançam tipo 8 jogos exclusivos, desenvolvidos por times deles em um ano, sabe? E desses jogos, tipo, 7 são bons, né? 5 são muito bons. Assim... É uma coisa que só dá pra reduzir o tempo de desenvolvimento se você corta no gráfico. E eu não consigo ver nenhuma dessas empresas, nem Sony, nem Microsoft, cortando no gráfico, né? É uma pena. É uma pena. Pra mim, aquilo é a opinião que a gente já falou muitas vezes. Tava satisfeito com o gráfico de Play 4, rodando a 60 FPS, tá ótimo, né? Não, eu acho que assim, desde 2013 ali, a gente já tem jogos que são bonitos e são bonitos até hoje, sabe? Então, eu não sei. Se for olhar o Rise of the Ronin aí, compara o gráfico dele em termos de detalhes com o GTA V, não tá muito distante, não. Tipo, tá distante, mas eu tô falando. Tá muito porque distante. O que eu quero dizer o Rise of the Ronin já tá muito bom, entendeu? É aquela coisa. Ele já é o suficiente. Exatamente, é aquela coisa. Pra mim ali, ó, Rise of the Ronin, honestamente, desde o Far Cry 3 ali, já tá excelente.
Sim. É porque o Rise of the Ronin, ele já é uma empresa, o Team Ninja já é um desenvolvedor que não preocupa com gráfico, desde o Nioh, né? O pessoal ficava zoando que o Nioh 1, que lançou no Play 4, tinha gráfico de Play 2, né? O pessoal enchia o saco. Mas o jogo tinha uma gameplay avançadíssima, sabe? Era assim, absurdo de boa, né? É uma dessas empresas... Foco, né? Igual a From Software, que foca primeiro no gameplay e elas têm tanto sucesso por causa disso, né? O jogo fica muito bom, muito diferente do que tem no mercado, né? A gente vê exemplos reais desse sucesso, de focar no gameplay, né? Funciona, né? Olha o Hi-Fi Rush aí, que todo mundo adorou, e aí o foco dele principalmente é na inovação e no gameplay. O gráfico cartoonizado, você pega situações assim no Yakuza, você pega situações assim no Persona. O Gravity Rush, que é do PS Vita, mas que assim, na época ele foi um downgrade gráfico assim, pra um estilo muito mais cartoonizado, muito mais... Tipo aqueles jogos de luta de animes mesmo, tipo Naruto, Dragon Ball, ali, caindo mais pra aquele lado. E ainda assim eles tiveram inovação no gameplay específica pro console e fez um sucesso absurdo. Tanto que ele foi obrigatoriamente remasterizado pro PS4 um pouco depois e tudo. Então assim, a gente não precisa de gráfico em si. A gente precisa de jogos bons. Independente do gráfico. Se o jogo te diverte, eu acho que é tudo que importa. Enquanto o pessoal da guerra de console for o público que as empresas escutam, essa merda vai continuar. Porque a única coisa que eles conseguem... um ganhou do outro é a potência do hardware e os FPS resolução que o jogo tá rodando. Sabe? É uma merda isso. É uma merda. Sabe? Literalmente, esse pessoal que defende a empresa, que a empresa continua incentivando, focando nessas coisas, é o pessoal que, tipo assim, mais do público, dos clientes da Microsoft e da Sony, é o público que ajuda a cagar no jogo, sabe? Porque eles incentivam essa prática, sabe? Não, o jogo pode ser uma merda, tem que rodar a 4K a 60 FPS, porque... o pessoal da Sony vai zoar o pessoal do Xbox e isso é propaganda de graça pra gente. Entendeu? É um cocô isso aí, velho. Você viu o pessoal, o fã da Nintendo zoando o Zelda? Perguntando quantos FPS que o Zelda roda no Switch? Não viu o fã da Nintendo fazendo isso? Pois é. Eu até acho que o FPS é importante. Mas você vai falar, olha essa iluminação. Olha essa resolução. Olha essa textura, sabe? Pelo amor de Deus. É isso, eu acho que assim, 60 FPS já deveria ser o padrão há muitos anos. E é aquela coisa, todo mundo, né, que experimenta, né, o 60 FPS não consegue voltar mais pro 30, né? Fica esquisito o jogo. Requer adaptação. Exatamente. E é aquela coisa, pra mim teria que ser 60 FPS a todo custo, né? E tem, sei lá. Eu concordo. No PC, desde que eu comecei, é sempre 60 FPS. E pra mim o gráfico é o de menos. Sabe? Ele tem que estar ali apresentável, mas tem que estar 60 FPS. E pra mim é assim que funciona. Não, o 60 é essencial. 60 é essencial. O resto é, assim, se possível. Uhum. O resto é só se possível. Bom, tá aí. Tá aí a situação. A gente não sabe o que é esse tanto de demissão que está acontecendo, né? Porque, querendo ou não, na hora da desculpa de subir preço de serviço, subir preço de jogo, é para melhorar, é para contratar mais gente, né? Aí passa 3 meses, demitiu mais uma cacetada. Então vamos ver o que vai virar isso aí, porque... jogo sendo anunciado, eu não vi nada até agora. Pelo menos dessas empresas, se você considerar aí exclusivo, a Sony tá tendo só third party que ela fez contratinho pra ser exclusivo temporário, né? Exclusivo first party, não vi nada. Então, vamos ver como vai ser. Até o meio do ano que vem, quase, né? Estão falando que é primavera do ano que vem. O first party, sabe? Vai sair o próximo first party vai sair na primavera do ano que vem. E aí é primavera dos Estados Unidos. Então, assim, vai ser tipo assim, março, abril, maio, né? Então... Mas isso fiscal, eles tinham falado de franquias, não foi? De IPs que já existem, né?
Oh, mas Quando eles Acho falaram que foi isso. Party no geral. Acho que foi agora tá virando First Party no geral. O discurso tá virando First Party no geral. E eu tô acreditando. Porque Nossa, olha que vexame. é isso. 1 ano e meio sem. O último foi o Homem-Aranha, né? É. 1 ano e meio sem lançar nada. Pois é. É uma vergonha. É uma vergonha. É o que eu já E falei é 1000 isso. vezes. Se os jogos exclusivos da From Software fossem pro PC, eu vendia meu Play. Sabe? Eu não. Vamos ver se o Rise of the Ronin vai mudar minha opinião, mas por enquanto é isso. Bom, eu acho que é isso, né? Falamos o que tinha que falar nesse episódio, né? É isso. Agora, nossos amigos que acompanham não podem falar que a gente não fala mal da Sony, né? Mas a gente é já isso. falou mal da Sony um tanto de vezes aqui. Um monte de vezes. Da Microsoft também. Da Nintendo. Da também. Nintendo também. É. Vamos falar mais no futuro também. É. Com certeza. A gente fala na frequência das merdas que as empresas fazem. Não tem jeito. Isso. É. Tem que esperar a notícia chegar. O nome do podcast é autoexplicativo. É real. Real. Ó, É, aquele esquema de agradecimentos a você que nos ouve aí. Tem sido uma constante, tem sido muito legal gravar esses episódios semanalmente. A gente acaba se divertindo bastante, porque a gente fala de uma coisa que a gente ama. Se você nos acompanha e ainda não avaliou no Spotify, por favor, nos avalie. Pode deixar lá. Se eu não me engano, essa avaliação só é feita pelo celular atualmente, pelo aplicativo do celular. Mas é muito importante para nós, que ajuda a fazer o podcast chegar em mais pessoas. Se for no YouTube, né, a gente pede que você se inscreva, se você escuta lá, deixe seu like sempre. E é isso, amigos. Um abraço para vocês e até a próxima semana. valeu. Até.